no Brasil e única empresa fora da Europa e Estados Unidos com certificação NACE. Com soluções sob medida para todos os segmentos do mercado, oferecemos à indústria brasileira proteção anti Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã. Esse é o nosso primeiro Investor Day, desenhado para lhes proporcionar um mergulho na nossa empresa e nos movimentos estratégicos em curso. Consigo ver agora já um número de participantes conectados e peço que, à medida que vocês nos ouvem, registrem as suas perguntas no chat do evento. Bem-vindos, muito obrigado pelo interesse na nossa empresa. Inicio com um agradecimento aos membros do Conselho, aos investidores, colaboradores, clientes, fundadores das empresas adquiridas, credores e o Fundo Leblon Equities, que foi o primeiro a confiar que podíamos fazer muito mais. Não posso deixar de mencionar o meu respeito pelos líderes que me antecederam na divisão de serviços industriais da Mills, que deixaram aqui um legado profissional e inovador que deu origem a essa empresa incrível, a Premier. Eu sou Túlio Sintra, estou aqui como primeiro CEO dessa empresa incrível que evolui diariamente. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma equipe que, apesar de atuar majoritariamente no segmento de andaimes, detinha uma visão sistêmica impressionante do mundo industrial. Havia uma enorme energia potencial acumulada e pronta para ser liberada. Faltava apenas acertar para onde essa luz seria canalizada. E foi isso que fizemos. Ressignificamos nosso propósito no sentido de ampliar a visão para a construção e preservação de ativos, colocando as pessoas no centro das atenções. Nossa visão foi estendida para que pudéssemos abraçar um portfólio de serviços mais rico e que nos transformasse numa escolha de maior valor agregado. Por fim, trouxemos à superfície aquilo que já circulava no sangue das equipes que encontramos por aqui e demos de cara com o nosso DNA, com os nossos valores: a segurança, as pessoas, a inovação, a ética, a qualidade. Aos poucos, fomos construindo, sobre bases fortes, sólidas, algo mais estruturado, maior, que tentarei aqui sumarizar em 3 marcos distintos: a fundação, a expansão e o crescimento. O primeiro deles foi a fundação, entre 2013 e 2017, onde, nesse período, construímos a empresa. Nascemos sem escritórios, ou móveis, ou depósitos, ou RP, e uma ainda pequena equipe de back-office. Por exemplo, o nosso escritório em Macaé evoluiu de uma pequena sala comercial com receitas de R$600 mil mês para hoje uma base estruturada que fatura R$20 milhões mensais. Então, pensem na complexidade de transformar um escritório, uma base, uma sala comercial em 30 vezes num período de 8 anos no rigoroso regime offshore. Ao final de 2017, abrimos o capital no Bovespa+. Acho que é um feito que eu gostaria de trazer como de ilustrar a qualidade que nós temos quanto à organização. Afinal, foram 4 anos entre a ausência ou a menor back-office, com práticas ainda pouco estabelecidas na empresa, até o cumprimento total das normativas da CVM. Foi nessa fase também, ainda na primeira fase, que liquidamos o Sellers Loan, criamos processos de gestão sólidos, consolidamos a nossa mecânica corporativa. Isso nos liberou para fases expansionistas. Avançamos, então, para a primeira fase de expansão. A primeira fase de expansão ocorreu com 2 aquisições, quando, em 2017, trouxemos a Smart Coat e a Isola Fácil,
Essas somavam, na época, mais de 40% do nosso tamanho. Emitimos debêntures, até então inéditas no nosso segmento, e obtivemos certificações de alto calibre técnico. Realizamos, nessa época também, complexos projetos em offshore, que nós não conhecíamos ainda a mecânica antes disso. O aprendizado da integração de empresas e da diversificação dos serviços dessa fase nos deu segurança para o próximo salto expansionista, que é onde nós estamos hoje. Hoje, nós estamos no novo ciclo de crescimento da companhia. O IPO destravou inúmeros projetos, como se fosse um jogo de videogame quando você destrava a fase seguinte, que vão desde soluções proprietárias em TI, que estavam ainda nas nossas gavetas, novos treinamentos, expansão de portfólio e até o reforço do nosso pipeline de M&A por empresas que antes eram fora do nosso alcance e que a capitalização nos permitiu alcançá-las. Mas o que queremos dizer com isso? Preservação de ativos, ampliação de portfólio, indústria. Então, acho que vale a pena a gente passar por um infográfico e entender como funciona o mundo industrial. Toda indústria, todos os processos industriais demandam calor, onde é gerado, e esse calor é gerado em caldeiras e fornos, que sempre farão uso de refratários. Esse calor é então transportado via tubulações sob forma de vapor. Tubulações com isolamento, caso contrário, teremos perdas de calor para o meio ambiente, prejudicando a qualidade, aumentando as despesas de energia e impactando a segurança. Toda a indústria é feita em aço, desde a sua infraestrutura de suporte até os equipamentos, vasos de pressão, tubulações, ou seja, tudo é vítima da fadiga ou da corrosão. Tão importante quanto isso é o fato que todas as indústrias são altas. Isso faz com que os andaimes sejam primordiais. Sem os andaimes, as manutenções não começam. Podemos mover para temas de inspeção, que assim como nós que fazemos frequentemente os nossos exames laboratoriais, as indústrias também demandam inspeções. As inspeções são necessárias para que possamos saber o comportamento da temperatura, da umidade e evitar possíveis riscos de um acidente qualquer, fruto de uma fratura ou uma fissura que não está sendo identificada. Limpeza. Por onde passa o calor, o vapor, é gerado resíduos. Esses resíduos, então, são acumulados na tubulação e demandam limpeza técnica. Vamos passar agora por esse mosaico que mostra onde estão as nossas peças. Vocês vão entender que, à medida que o tempo se passa, nós viemos preenchendo cada uma delas. A primeira foi os andaimes, os acessos, que é sempre a primeira a entrar na companhia. Colocamos essa no primeiro tabuleiro e foi isso a origem de tudo. Pintura. Há 6 anos, representavam menos de 5% da nossa receita. Atualmente, representa 30%. Isolamento. Há 4 anos, essa atividade era inexpressiva na empresa. Em 2021, será 20% da nossa receita anual. Hoje, fabricamos e montamos isolamentos para o mundo. Hoje fabricamos, projetamos e montamos isolamentos para calor, frio, acústico, assim como proteções à prova de fogo, explosões e removíveis e convencionais. Refratários. Tivemos importantes atividades de montagem de refratários esse ano, e assim como fizemos com isolamento, esses serviços se tornarão
de grande destaque em alguns anos. O Habitat. Habitat, que são soluções de pressurizados, onde nós conseguimos fazer trabalhos a quente, com emissão de faíscas, sem o risco de explosão. A inspeção. Por meio da aquisição da Polyend, trouxemos uma equipe altamente diversificada, qualificada, com engenheiros e inspetores de primeira linha. Adquirimos novas técnicas, expandimos para novos clientes, trabalhamos hoje para nos tornar a maior empresa de capital nacional, com planos para expansão em infraestrutura e engenharia de integridade, no mundo de inspeção. As atividades seguintes que eu vou apresentar são aquelas mapeadas em curso de expansão, por via orgânica ou por via inorgânica. Infraestrutura. Isso é um ótimo exemplo de como usar o conhecimento dominado em um setor para uso em outros setores. O nosso domínio em engenharia de acesso, gestão de pessoas, locação de ativos, mobilização de obras, inspeção e tecnologia em ultra-alta pressão, abre espaço para jogarmos na liga da infraestrutura de forma competitiva e disruptiva. A limpeza industrial demanda, onde a tecnologia dominante para dar cabo a esses serviços é a de ultra-alta pressão, onde nós não apenas somos os líderes nessa tecnologia no Brasil, como temos em nossos quadros as pessoas que a trouxeram para o Brasil há 20 anos. Mecânica, montagem, elétrica e instrumentação. Essas falam por si também, pois tudo que é mecânico demanda manutenção e montagem. Essa expansão, principalmente das rotas azuis, serão via inorgânica. Encontramos ótimas empresas nesse segmento e esperamos dar início ao processo de M&A ao longo de 2022. Eu observo, nesse mosaico, e eu peço que prestem atenção nisso, que nós temos ascendido na cadeia de valor. Nós quase dobramos a receita per capita em um período de 8 anos. Isso é uma conquista incrível de ser atingida e foi feito sem nos expormos a riscos desconhecidos. Mas, uma vez entendendo a indústria, os segmentos e como nós montamos a nossa estratégia de ampliação de portfólio de mercado, como fazemos a diferença? Por que somos diferentes de outra empresa? O que nos faz uma grande empresa a ser investida? Além de sermos a empresa com o maior portfólio de soluções de engenharia de manutenção no Brasil, somos mais de 3 mil funcionários, prestando um amplo leque de serviços cruciais e de alta barreira de entrada para os setores mais resilientes da indústria brasileira. Todas as indústrias brasileiras, com alto nível de resiliência, têm a presença da Prina de alguma forma. Fazemos isso colecionando prêmios de segurança, certificados de qualidade e convictos que é por meio da inovação que se destrava valor. Somos líderes em vários dos serviços que prestamos hoje. Nosso mercado-alvo, para terem uma ideia, é 35 vezes maior do que o nosso tamanho atual. E nós nos posicionamos em um nicho de receitas recorrentes. Temos um modelo de gestão moderno, uma forte cultura inovadora, tanto todos os ingredientes que nos traz o conforto de sermos a empresa consolidadora do segmento de engenharia de manutenção no Brasil, destravando significativo valor aos stakeholders. Mas, por falar em stakeholders, isso demanda um olhar à sociedade, aos acionistas, ao ambiente, aos clientes e colaboradores. Então, vamos dar um mergulho sobre como tratamos o tema de ESG, e aí eu pediria que o nosso diretor, Rick Viana, viesse falar um pouco sobre ESG. Eu sou Ricardo Viana. Eu me defino como uma pessoa de bem com a vida e, ao mesmo tempo, inconformado com o sofrimento que eu percebo à minha volta. Há alguns anos, eu decidi não mais desviar o olhar para esse sofrimento e alinhar a um propósito maior de empurrar uma transição para um mundo que realmente funcione para todos.
Eu comecei muito cedo a minha carreira como empresário, fabricando equipamentos para a indústria de óleo e gás, e me desenvolvi como executivo nessa área, me especializando no offshore, e foram muitos anos dedicados a isso, até que um dia deixou de fazer sentido. Eu tirei um longo período sabático de muita pesquisa e experimentação sobre colaboração e sustentabilidade. E eu entendi que era hora de eu voltar e fazer a diferença no ambiente empresarial. Cheguei na Priner no ano passado, com a missão de expandir os negócios via M&A, e hoje eu lidero o segmento de inspeção. No início desse ano, eu fui convidado para estruturar, junto com a Rose e com o Marcelo Costa, o programa ESG da empresa. Me sinto muito agradecido de estar na Priner, porque eu percebo que toda a diretoria tem uma legítima vontade de sermos verdadeiramente construtivos para uma sociedade mais equilibrada. E queremos fazer isso da forma mais transparente possível. Eu sou um otimista. Eu acredito que estamos caminhando a passos largos para uma realidade onde todos nós, executivos, vamos reconhecer uma mudança de expectativa em relação à atuação das empresas, para que sejamos conscientes de nossos impactos e, sobretudo, responsáveis por eles. Nós, na Priner, temos a grande ambição de nos tornarmos uma empresa B, não pelo selo ou pela certificação, mas por elevar o desafio de nos tornarmos cada dia melhores. Eu vou começar trazendo um pouco sobre a natureza das nossas atividades. Na Priner, nós preservamos ativos e sabemos que manutenção é um pilar fundamental da sustentabilidade quando estende a vida útil dos equipamentos e instalações. Isso reduz significativamente a pressão por recursos naturais, obtendo enormes ganhos de eficiência energética por não se produzir um ativo novo e reduzindo o descarte desses materiais ao fim da vida. Além disso, nós trabalhamos de maneira relevante com o isolamento térmico. Isso contribui diretamente para a eficiência térmica e energética dos nossos clientes. Bom, nós já sabemos então que nós ajudamos os nossos clientes a reduzir o impacto das atividades deles. Olha que interessante, quanto melhor for as práticas ESG dos nossos clientes, mais serviços vão contratar com a Priner. Tá bom, mas e a nossa atividade? Nós entendemos que sustentabilidade é olhar para dentro, questionar os conceitos e os nossos processos para que eles sigam evoluindo sempre. Hoje, nós somos mais de 3.000 colaboradores, o que torna a nossa atuação uma enorme responsabilidade. Mas, junto com ela, vem o potencial de transformação. Vamos ver agora como cuidamos dos nossos impactos. No eixo ambiental, muitas de nossas ações vieram muito antes de chamarmos de ESG, porque sempre trabalhamos para clientes exigentes e viemos também de um spin-off de uma empresa que já buscava as melhores práticas. Mas de lá para cá, nós seguimos em constante evolução. Vamos dar uma olhada no que fizemos nossa agenda ESG esse ano. Primeiro, nós decidimos focar em ações imediatas, enquanto estruturamos nosso plano de sustentabilidade. Começamos por aquelas ações que contribuem com a agenda global e com os ODS, e ganham potência à medida que mais e mais empresas e pessoas assumem a sua parcela. Sabe trabalho de formiguinha? Eu gosto de chamar de trabalho de formigueiro, porque se todos fizerem uma pequena parte, o efeito resultante se torna de grande impacto. Vamos a alguns exemplos. Iniciamos nosso projeto de autogeração fotovoltaica, por entendermos que a geração distribuída contribui com a resiliência da matriz energética brasileira e impulsiona uma indústria de energia limpa. E se muitos de nós temos uma boa insolação em nossos telhados, por que não aproveitar essa energia? Bom, e para trocar toda a nossa iluminação por LED, o esforço é uma bobagem, mas o impacto é gigantesco se for feito por todo mundo. Outra ação é reduzir o uso de descartáveis, por ser simbólico e educativo sobre o ciclo de vida dos bens. Produtos como copos descartáveis são usados por poucos segundos e demoram milhares de anos para se decompor. Isso contribui mais para o problema do que para a solução. Entendemos que reciclar é bom, mas não vai resolver o problema, quando consome uma enorme quantidade de água e energia, podendo ser evitado com um simples copo de vidro, que pode ser usado ainda por muitos anos. E seguimos nessa mesma linha, reduzindo ao máximo o uso de papel em nossas atividades e buscando aproveitar a água de chuva. Agora, caminhando para um futuro próximo, nós vamos voltar ao nosso olhar crítico
para o ciclo completo, integral de nossos produtos e serviços, incluindo toda a cadeia de valor, passando por eficiência energética, controle de todas as nossas emissões e uma gestão eficiente do uso da água. E não vamos parar por aí. A ideia é seguir evoluindo na gestão dos nossos impactos para um manejo inteligente de todos os recursos, todos eles envolvidos no nosso processo, porque um resíduo num processo, se for bem destinado, ele se transforma em recurso em outro. Isso é a base da economia circular. Vamos revisitar aquela velha mentalidade de jogar fora. Jogar fora de onde, gente? Jogar fora da minha casa, jogar fora da minha frente, né, ou do meu bairro, até do meu país? Vai estar dentro de algum lugar. Por isso eu sinto que o mais importante é nos educarmos a todo momento. Precisamos de mais pessoas pensando em como atuar de maneira mais responsável diante de cada relação, com pessoas e ecossistemas. Eu deixo vocês agora com a Rose, a nossa diretora de Gente e Gestão. Olá, muito bom dia. Eu sou Rose Dias, diretora de Gente e Gestão do Grupo Priner, companhia da qual eu faço parte há 19 anos. Construí uma trajetória na área de operações durante 11 anos, em diferentes regiões do país, e visão empresarial sistêmica. Em 2014, aceitei o convite para novos desafios na área de pessoas, desafios estratégicos que honrarei com muito orgulho. Tenho enorme orgulho de estar aqui contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e rumo a uma sociedade melhor. O Grupo Priner se posiciona como uma empresa que participa e impacta de forma positiva a vida das pessoas. Nossa meta é deixar um legado para as próximas gerações. E por isso, em 2021, foi criada a Diretoria de Gente e Gestão, com o propósito de ajudar a nossa companhia a ir ainda mais longe por meio de práticas inclusivas, colaborativas e alinhadas em servir nossos stakeholders de forma sustentável. Somos uma empresa de pessoas servindo pessoas. Tudo o que fizemos até aqui tem sido possível pelo trabalho incrível da nossa gente. E concluímos recentemente a construção da nova identidade, com propósito, visão e valores. Esse novo ciclo nos exige um mais profundo desenvolvimento, como indivíduo e como equipe. Construir, preservar, desenvolver e proteger são palavras que traduzimos em ações e que passam a nos guiar. Para além da nossa identidade de propósito, visão e valores, um dos nossos pilares estratégicos é capacitar nossas equipes, por meio do programa da educação corporativa, com as âncoras da futura geração, educação continuada, líderes, jornada do conhecimento e ciclo de gente. Isso tudo alinhado às mais modernas formas de aprendizagem. Essa é uma das alavancas para o crescimento exponencial do Grupo Priner. E não paramos por aí. Temos muito orgulho das nossas lideranças, que são compostas por um time de mais de 300 gestores em diferentes níveis, com um tempo médio de 8 anos de empresa, fortalecendo assim o nosso DNA e a nossa cultura. Continuamos plantando o futuro da nossa companhia, que vem acompanhado da nossa primeira turma de trainees, que serão desenvolvidos para assumir novos desafios em posições estratégicas de apoio ao crescimento do Grupo Priner, dando continuidade à nossa forte cultura. Aqui no Grupo Priner, praticamos a meritocracia como valor de reconhecimento para as nossas lideranças, baseada no cumprimento das metas individuais e coletivas do grupo, através do cascateamento das estratégias. As metas visam a geração de valor, a capacidade de inovar, superar desafios e servir com excelência. Todas essas ações nos trazem um resultado de referência,
vantagem competitiva e reconhecimento dos nossos clientes. A exemplo do capacete de ouro, que nos traz as melhores práticas em saúde e segurança. Realizamos em 2021 mais de 448 mil horas sobre o tema, a fim de fortalecer ainda mais a nossa cultura. Somos rigorosos no cumprimento dos mais elevados níveis de prevenção e segurança do trabalho, para garantir a integridade das nossas equipes. E na crença que a inovação nasce da diversidade, celebramos um aumento de 47% de mulheres em cargos de liderança nos últimos 2 anos. E reconhecemos que ainda temos um caminho pela frente. Para 2022, prevemos a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão, para o desenvolvimento de um programa com o objetivo de aprimorar a ascensão de grupos subrepresentados, visando a equidade organizacional. Para além de tudo isso, somos reconhecidos pelo mercado e impactamos há mais de 19 anos as nossas comunidades, por meio do nosso programa Raiz Priner. Realizamos a capacitação e inserção de mais de 1.000 jovens em busca do seu primeiro emprego, em várias regiões do país. Através das nossas atividades operacionais, realizamos o desenvolvimento das competências comportamentais e técnicas, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Estamos prontos para o futuro que já começou. A nossa área de Gente e Gestão está estruturada em 3 pilares para proporcionar apoio à visão 2026 do Grupo Priner. Nossos pilares são funções do negócio, que possibilita a garantia das práticas de pessoas e estrutura dos negócios. A gestão do capital humano, que viabiliza o desenvolvimento da nossa gente. E o Conecta Negócios e Pessoas, que visa cuidar da experiência do colaborador e os programas de apoio à comunidade. Vivemos o nosso propósito em prol das pessoas, dos negócios e da sociedade. Vamos crescer e desejamos que a nossa gente continue se orgulhando do Grupo Priner. Nossa meta é conquistar a certificação do Great Place to Work. Chegamos até aqui e vamos continuar avançando a nossa jornada de gente. E agora eu passo a palavra ao Marcelo Costa, nosso CFO, para falar sobre governança. Sou Marcelo, CFO e diretor de Relações com Investidores do Grupo Priner. Sou administrador de empresas pela UFRJ, pós-graduado em Engenharia Econômica e Organização Industrial pela UERJ e mestre em Estratégia e Marketing pelo IBMEC. Ao longo de quase 4 décadas, passei por empresas globais e nacionais, de tecnologia, varejo, manufatura e energia. Simultaneamente, também já fui professor de finanças no IBMEC. Estou no Grupo Priner há quase 10 anos. Me classifico como um eterno aprendiz. Sou muito curioso. Acredito no crescimento das pessoas. Por esse motivo, me dedico ao desenvolvimento delas aqui no Grupo Priner. Acredito na força da tecnologia para desenvolver pessoas, melhorar a gestão e alavancar resultados. Agora, por que é tão estimulante trabalhar no Grupo Priner? Primeiro, nós somos ambiciosos. Estamos crescendo e vamos crescer mais ainda. Segundo, nosso time é unido e gostamos de nos desafiar mutuamente. Em terceiro, nós tomamos decisões colegiadas, o que aumenta a qualidade das decisões e reduz riscos. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre governança. Desde o nosso spin-off, em 2013, decidimos começar com um G bastante forte. O motivo é simples. Não existe empresa forte sem o amparo da governança. Ela é uma vantagem competitiva relevante do Grupo Priner, que traz equilíbrio e segurança para todos nós. Apesar da nossa liderança já ser bastante robusta,
continuaremos evoluindo, porque evolução faz parte da nossa natureza e mindset. Me acompanhem aqui. Dentre as muitas realizações ao longo da nossa caminhada, quero destacar algumas: a listagem no Bovespa+, a implantação de um ERP, o IPO e a migração para o novo mercado. A nossa casa está arrumada, departamentos, estrutura física e informática. Nós somos uma empresa brasileira, com atuação nacional e com sede de nos aproximar mais ainda dos investidores. O Priner Day foi planejado com muito cuidado e envolvimento de toda a nossa diretoria. Além de termos oportunidade para nos aproximar mais de vocês, o período de preparação para o Priner Day se mostrou uma oportunidade especial para revisitarmos nossa estratégia e planos de crescimento. Nossa ambição cresceu e estamos muito satisfeitos com isso. Dentre as várias ações identificadas para continuar reforçando a nossa governança, que estão listadas no final desses slides, eu quero destacar uma: a criação de um Valuation Guide para guiar vocês na modelagem do nosso negócio. Agora, vamos ver como estamos avançando na temática de ESG. Esse ano, Rose, Ricardo e eu assumimos o compromisso de estruturar a nossa agenda ESG. Seremos referências de boas práticas ESG. Escolhemos cuidadosamente a consultoria que demonstrou maior aderência ao nosso negócio e encomendamos 3 entregas. A primeira, aculturar nossas lideranças através de workshops e palestras, a fim de garantir replicação para todos os nossos colaboradores. No momento, mais de 100 líderes já embarcaram nessa jornada. Segunda encomenda, entender nossos impactos em toda a cadeia de valor que atuamos. E a terceira encomenda, propor plano de ação. De antemão, posso adiantar que vamos elaborar nosso primeiro relatório de sustentabilidade no próximo ano, relativo a 2021. Da mesma forma que o Grupo Priner é conhecido como referência em governança, também somos referência em eficiência operacional. Convido vocês a passear com meus colegas, líderes das nossas unidades de negócio, pelo fantástico mundo das operações. Passo o bastão para o nosso diretor de serviços industriais, Yoshiro. Bom dia a todos. Eu me chamo Yoshiro Sakaki, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia. Estou na Priner há 14 anos, atuando ao longo desse período na gestão de grandes contratos de manutenção industrial com abrangência nacional. E sou o líder da diretoria de serviços industriais. Para sustentar todas as entregas do Grupo Priner, nós contamos com o nosso pilar estratégico da eficiência operacional. A nossa eficiência operacional é composta por 3 alicerces: pessoas, tecnologia e processos. O primeiro alicerce, pessoas, possuímos equipes capacitadas, cujo foco principal é produzir com qualidade e segurança. O segundo alicerce, tecnologia, disponibilizamos de um departamento de engenharia que acompanha o que tem de novo no mercado, sendo responsável por implementar tudo aquilo que tiver aderência ao nosso negócio, desde que traga ganhos de produtividade. No terceiro alicerce, processos, estimulamos a cultura analítica, a gestão por indicadores, o planejamento eficaz e o controle de obras. Com o uso de tecnologia, garantimos a gestão integrada de todos os processos. Realizamos o monitoramento da performance operacional de todos os contratos do Grupo Priner espalhados pelo país. Na gestão de equipes, aferimos as produtividades dos serviços executados em campo. Na gestão de equipamentos, temos mapeado todos os andames montados na área e o controle dos equipamentos que utilizamos por frente de serviço. Na gestão de projetos,
fazemos o planejamento com histograma de mão de obra, cronograma de execução de serviço e acompanhamos a sua evolução através da curva de avanço para projetos de pequeno, médio e grande porte, como, por exemplo, planos de pintura e paradas de manutenção. Por meio do nosso aplicativo, temos o controle de obras todos na ponta dos dedos. Vamos ver isso na prática. Nesse vídeo, o nosso técnico de planejamento preenche o relatório diário de obras, o nosso famoso RDO. Posteriormente, o documento segue o fluxo até a aprovação da fiscalização. Com esta ferramenta, conseguimos ter mais velocidade ao fluxo do processo. Afinal de contas, senso de urgência é fundamental para a gestão do nosso negócio. Além da performance operacional, nós também acompanhamos os indicadores financeiros. Realizamos o monitoramento da performance financeira de todos os contratos. Acompanhamos receita, despesa e margem por contrato. Integramos os indicadores, sendo a segurança um dos nossos principais indicadores. Fazemos o monitoramento da gestão de segurança. Realizamos a gestão do programa de segurança EUVI, programa que identifica ações corretivas, atos inseguros, condições seguras e atitudes seguras. Com base no que os indicadores de segurança nós analisamos e tratamos em nossas reuniões de segurança, de análise crítica e propomos ações para os devidos tratamentos dos desvios. Bem, agora eu vou apresentar um case operacional para demonstrar como colocamos tudo isso em prática. Essa é a vista aérea da construção de uma fábrica de papel e celulose na cidade do interior de Lençóis Paulistas. Esse empreendimento é um dos maiores investimentos privados do país na atualidade. Nessa unidade está sendo construída a maior caldeira de recuperação do mundo. A caldeira é esse equipamento que está no centro da imagem. Ela tem aproximadamente 90 metros de altura, o que seria equivalente a um prédio de 25 andares. Os andames que estão montados ao lado da caldeira, assim como essa parte revestida em alumínio, são serviços prestados pela Pliner. O escopo inicial do Grupo Pliner no projeto STAR foi a execução do isolamento térmico da caldeira, precipitadores, dutos, tubulações e equipamentos periféricos. O isolamento térmico é toda essa parte revestida em alumínio. Essa é uma vista do hall de circulação de um dos andares da caldeira. Nesse projeto, nós aplicamos mais de 100 mil metros quadrados em soluções de isolamento térmico. Na atividade de caldeiraria e soldagem, fomos responsáveis pela fabricação dos sistemas de ancoragem para a fixação de todo o isolamento térmico executado pela Pliner. Consumimos 68 toneladas de aço. Avançando para o acesso, fomos responsáveis pela montagem de 150 mil metros de andame, utilizando nossos andames multidirecionais com um sistema de treliça com piso de alumínio metálico. Como resultado da nossa boa performance e da relação de confiança construída junto ao cliente durante a execução do projeto, conseguimos aumentar o nosso escopo de trabalho com mais duas atividades. Uma delas foi o refratário, onde aplicamos 60 toneladas de refratários na caldeira e incineradores. Nessa imagem, temos a nossa equipe revestindo a parede interna do incinerador com tijolos refratário. A outra atividade foi a inspeção, que já é fruto da sinergia entre as empresas do Grupo Pliner. Na medida que o cliente nos sinalizava as suas necessidades, nós estávamos prontos para atendê-lo. Nesse projeto, realizamos a inspeção de equipamentos por meio de ensaios não destrutivos, como o ultrassom convencional, o ultrassom phase array e partículas magnéticas. Mas o nosso grande destaque nessa atividade
foi a inspeção no espelho da maior caldeira do mundo, onde conseguimos substituir o ensaio por radiografia pelo ultrassom phased array. O nosso grande diferencial tecnológico no projeto STAR foi a utilização da nossa funilaria computadorizada. Enquanto eu passo o vídeo, vou mencionar os seus principais benefícios. Maior precisão nas marcações e cortes, melhor acabamento das peças, redução das perdas, redução da exposição da hora-homem trabalhada ao risco, resumindo, maior produtividade em todo o processo. O Grupo Priner é a única empresa do país que possui 3 mesas computadorizadas como esta. Como vocês estão vendo, tudo isso requer muita tecnologia, mas não abrimos mão do nosso maior ativo, as pessoas. Celebramos mais de 500 mil horas trabalhadas sem acidentes no projeto STAR. Além dos serviços mencionados anteriormente, onde focamos o segmento de construção e montagem e o ambiente onshore, o Grupo Priner também oferece outras soluções de engenharia para o segmento de manutenção industrial. A partir desse ponto da apresentação, destacarei mais o ambiente offshore. Essa é uma visão de todos os serviços que o Grupo Priner pode oferecer numa plataforma de exploração de petróleo, desde o andaime até a inspeção. Um dos nossos principais serviços diferenciados é a instalação do habitat com montagem de estruturas de andaime. Trata-se de um habitáculo pressurizado que permite a realização de serviços a quente, mesmo com a plataforma em operação. Nessa imagem, temos a vista externa do nosso habitáculo. São aqueles painéis em azul. Eles são ajustáveis de acordo com a forma e o tamanho do equipamento que será enclausurado. Do outro lado, já temos a vista interna, onde um colaborador realiza um serviço a quente, mesmo com a plataforma em operação. Possuímos também isolantes removíveis e reutilizáveis, com aplicações distintas, como podemos destacar a proteção pessoal, redução de ruído, o isolamento térmico quente e frio e, no caso em questão, proteção passiva contra fogo, podendo suportar 1000 graus Celsius de temperatura por até 3 horas de duração. Nessa imagem, temos a vista superior da nossa equipe de escaladores instalando o nosso isolamento removível nas tubulações de uma plataforma de petróleo. Esse isolante removível, ele é projetado e fabricado por uma das empresas do grupo. Somos líderes de mercado em pintura industrial. A pintura ela é dividida em 2 etapas, preparação de superfície e aplicação do esquema de pintura. Na imagem, temos a nossa equipe realizando o preparo de superfície por meio do hidrojato e, do outro lado, aplicando tinta de fumo com a pistola wireless, que é um processo bastante produtivo. A pintura industrial é uma atividade de extrema importância para a preservação da integridade física dos ativos industriais, além de contribuir com a marcação, além de contribuir com a sinalização do local, identificação de equipamentos e produtos químicos em atendimento à NR26. Outro aspecto que a pintura também proporciona é o senso de organização e limpeza do ambiente, como pode ser observado na pintura desse LDEC. Resumindo para vocês, o modelo multisserviços potencializa ganhos para nossos clientes. Primeiro, expertise técnica. Ao contratar o Grupo Priner, o cliente adquire um pool de empresas especialistas. Somos únicos no mercado. Segundo, diminuição da gestão contratual, porque dispensa a interfaces entre as empresas. O cliente deixa de falar com vários interlocutores, representantes de empresa, e passa a tratar com um único focal point, o que gera ganhos de produtividade. E temos também redução de custos. Conseguimos otimizar o nosso recurso indireto e, com isso, gerar economia financeira para o cliente. Aqui, no Grupo Priner, estamos em constante transformação, com um novo ciclo de crescimento, e somos uma empresa movidos por grandes desafios. Obrigado.
Convido agora meu colega, diretor industrial, Carlos Silva, que vai apresentar onde o Grupo Priner atua. Me chamo Carlos, respondo pela diretoria industrial. É um prazer compartilhar com vocês informações para que possam entender onde o Grupo Priner atua neste momento. Começo pela indústria de base, onde temos... só um segundo. Começo pela indústria de base, onde temos forte presença em offshore, na extração de óleo e gás. Atendemos as maiores operadoras de petróleo do Brasil, com todo o nosso portfólio de serviços e produtos. Na mineração, atuamos da mina até o pier, com destaque para as atividades de andaime, pintura, inspeção e, além de tudo isso, o isolamento de caminhões e pás carregadeiras. Na indústria de bens intermediários, operamos nos principais segmentos, com clientes de grande potencial, como citou Yoshiro no case papel e celulose. Complementamos nossa presença na indústria de bens de consumo, atendendo as principais áreas, agronegócio, cosmético, farmacêutico e alimentício, que requerem isolantes específicos, garantindo nossa produção industrial livre de contaminação. Concluímos que é notória a nossa diversificação e onde atuamos. Buscamos incessantemente entender as necessidades do cliente e este entendimento nos permite atender com diferenciação. É com satisfação que compartilho com vocês que a cada projeto o Grupo Priner participa do dia a dia do cliente, com propósito, soluções e muita paixão, resultando em perpetuidade e margens saudáveis. De 2016 a 2021, a diversificação de nossos negócios trouxe aumento de receita. Em 2016, nossa atuação contemplava 4 frentes de serviços, com clara predominância de acesso. Atualmente, em 2021, ampliamos para 7, com distribuição mais uniforme, ou seja, estamos cada vez mais presentes no cliente. Analisando nossa receita, aumentamos nossa presença no segmento de química, petroquímica, papel e celulose, reduzindo a concentração no segmento de óleo e gás. Em todas estas indústrias, nossos produtos e serviços participam da fabricação do seu alimento, do combustível, perfume, pneu, eletroeletrônico, embalagem e muitos outros. Agradeço seu tempo e sua atenção. E agora que sabem onde estamos, deixo vocês com o Bernardo, que os atualizará sobre o crescimento orgânico. Continuem conosco e um forte abraço. Obrigado, Carlos. Bom dia, meu nome é Bernardo Miller. Comecei minha vida profissional na área de infraestrutura do nosso antigo grupo. Saí e, depois de uma passagem de 5 anos como sócio de um escritório de gerenciamento de obras, retornei à Priner, atendendo a indústria siderúrgica. Foi nessa época que percebi que, para crescermos nossa taxa de retorno e nos mantermos líderes de mercado, seria bom buscar a diferenciação e a diversificação. Logo que fui para o mercado offshore, onde fiquei por 14 anos, busquei inovações e acabei identificando e desenvolvendo o mercado de habitats pressurizados através da parceria com a Safe House. Alguns anos depois, liderei também a introdução da solução de acesso suspenso Priner Deck. E agora, surge para mim um novo desafio, com a criação da unidade de negócios de infraestrutura, que se mostra também promissora para inovações. É com imenso prazer que compartilho com vocês nossa estratégia de crescimento orgânico, que tem proporcionado relevante parte do crescimento do grupo, com desenvolvimento de novas soluções e melhoria no atendimento aos clientes
gerando ótimos retornos. Nosso crescimento orgânico está pautado na ampliação do mercado de atuação e possui 3 drives principais: expansão geográfica, ampliação do portfólio de clientes e diversificação do portfólio de serviços. Agora, vou detalhar cada um deles. Aqui vemos ilustrado no mapa o primeiro drive, expansão geográfica. Historicamente, temos forte presença nos entornos de nossas filiais nas regiões Sudeste e Nordeste. E enxergamos a oportunidade de aumentar a presença de nossa marca em outras regiões, desenvolvendo maior relacionamento com os clientes, buscando otimizar os recursos de ambos. Todas as regiões têm projetos e clientes promissores, de norte a sul do país. Inclusive conquistamos recentemente um importante contrato. Destaco ainda o estado do Maranhão e o Centro-Oeste nessas oportunidades. Vemos agora o segundo drive, que é a oportunidade de ampliação do portfólio em clientes existentes. Temos atualmente 149 clientes ativos em todo o Grupo Priner. Em 60% desses, atuamos com somente uma de nossas atividades, em 18% com 2 e em 22% com 3 ou mais soluções. Isso mostra o tamanho da oportunidade para introduzir novas atividades através de relacionamentos já existentes. Aqui, o foco é oferecer outros serviços já prestados pelo grupo, estreitando ainda mais as relações, atingindo níveis de confiança que nos tornem a escolha preferencial, além de continuarmos a ser referência para vencer desafios, construindo, junto com os nossos clientes, as soluções que nos levarão a maior eficiência e resultados. O terceiro drive é a diversificação de portfólio, caracterizada pela inovação e introdução de novas atividades e tecnologias, que nos permitem ampliar os serviços ofertados, executar de forma mais eficiente, explorar novos mercados e, mais importante, nos ajudam a melhorar o ROIC do grupo. Mostro aqui alguns exemplos atuais. Um equipamento para inspeção para detecção de corrosão sob isolamento, é uma pedra no sapato da integridade de todo ativo industrial, e do lado de cá, o Multiworker, um equipamento que elimina o risco de acidentes com hidrojato, vou sair para cá, e proporciona enormes ganhos produtivos, que pode ser usado tanto para tratamento de superfície quanto para hidrodemolição, na área de infraestrutura, na qual é amplamente utilizado na Europa e nos Estados Unidos, mas que ainda engatinha no Brasil. Aqui vemos um exemplo já consolidado, que é o sistema de acesso suspenso Priner Deck. O que antes era feito com andames tubulares e baixíssima produtividade e muitas horas de exposição ao risco dos trabalhadores, sofreu uma mudança transformacional com o Priner Deck. Basta um volume pequeno de material, apenas uma equipe e uma fração do tempo, e temos uma plataforma de trabalho muito mais limpa, confortável e segura. Esse é o tipo de mudança que nos traz ganhos reais de margem. Com aplicações de sucesso no mercado offshore, como esse fundo de plataforma, o Underdeck, aprimoramos a solução e levamos para a infraestrutura, para a manutenção de pontes, como mostra a outra foto, viadutos, piers, projeto inclusive que foi vencedor do prêmio Inova Infra deste ano, da revista O Empreiteiro. Através de nossos projetos de inovação, que possuem TIR atrativas, aumentamos nossa produtividade e nos tornamos mais competitivos. Dessa forma, abrimos avenidas para explorar novos mercados, como está ocorrendo agora em infraestrutura, que possui demandas tanto de CAPEX como de OPEX, manutenções recorrentes em obras de arte especiais e contratos de longa duração. Apenas a Prefeitura de São Paulo planeja realizar 174 intervenções em estruturas nos próximos 3 anos, além de outras centenas de inspeções que darão origem a mais intervenções no futuro. Bom, mostrei aqui nossos pilares para o crescimento orgânico e como infraestrutura está inserida e é uma importante avenida de crescimento nessa estratégia. Estamos confiantes
com as oportunidades mapeadas, que serão perseguidas através das estratégias orgânicas que acabei de apresentar e dos M&As, que serão detalhados a seguir por nosso diretor Ricardo Viana. Ele nos trará algumas boas notícias. Obrigado e um forte abraço a todos. Bom dia novamente. Bom, como eu disse mais cedo, eu me juntei ao grupo no ano passado com a ambição de abrir novas frentes de crescimento na rota inorgânica. Uma parte importante da nossa estratégia de crescimento é a aquisição de empresas. E hoje eu tenho motivos para comemorar e sair daqui confiante com o que vem por aí. Eu vou mostrar um pouco do nosso histórico recente. Desde o nosso IPO, avaliamos inúmeras empresas em diversos setores e nos percebemos bastante criteriosos para escolher empresas que tenham real encaixe estratégico e que tragam sinergias relevantes. Encontramos empresas muito interessantes. Eu agradeço a cada um dos empresários que se dispuseram a explorar com a gente a possibilidade da gente se juntar. Fomos muito cuidadosos para não nos apaixonarmos pelas empresas target e pelas suas histórias e sair da nossa estratégia traçada. A gente pode, sim, ter flexibilidade para ajustar o curso às oportunidades, mas sem se perder ao longo do caminho. Nós criamos um scorecard criterioso com 45 itens a serem analisados, nos temas de mercado, comercial, operação, qualidade, segurança, empresariamento, cultura e performance financeira. Vamos dar uma olhada agora no nosso cronograma típico de M&A. Em poucas semanas após a informação estar disponível para a gente, nós temos condição de colocar uma non-binding offer. Em muitos casos, nós conseguimos fazer a diligência ao mesmo tempo que vamos construindo os contratos definitivos. Em nossa última aquisição, nós conseguimos fazer todo o processo em menos de 60 dias. Mas muitas vezes isso não é possível e não funciona no tempo que nós gostaríamos. Encontramos muitas empresas com pouca informação contábil. Como exemplo, nós temos hoje um target que estamos junto com eles há alguns meses, reconstituindo a contabilidade histórica para que possa embasar o valuation. Isso mostra que quando os empresários e a empresa valem a pena, nós não desistimos facilmente. Nós entramos agora em due diligence há alguns dias e pretendemos anunciar em breve a chegada de mais uma empresa ao grupo. Bom, vamos ver de que forma nós cuidamos dessa relação. Nós gostamos de negociar com transparência e com espírito ganha-ganha, visando um negócio que seja equilibrado entre as partes. Nós buscamos comprar ou 100% ou pelo menos o controle, mas sempre com a opção de compra no máximo em 3 anos, a compra do restante das ações. Nós procuramos empresas com sucesso comprovado, aquelas que têm um modelo de negócios que nós acreditamos e que tenham reputação de qualidade. Valorizamos a biografia dessas empresas e das pessoas que foram responsáveis pelo sucesso até ali. Nós gostamos de empresários éticos que tenham seu próprio projeto de crescimento e que possa ser impulsionado por sinergias claras com a nossa atuação. Agora vamos ver mais detalhes de como nós escolhemos esses targets. Em primeiro lugar, a gente verifica se tem fit cultural. Se não coloca pessoas no centro, percebemos rapidamente que não vai funcionar em nosso grupo. Buscamos empresas com foco em diferenciação, porque isso possibilita melhores margens e parcerias de longo prazo com os clientes. Idealmente, essas empresas já vêm com cultura empreendedora e orientada para resultados. 2. A expansão de portfólio de serviços, para nós, significa obtenção de novas tecnologias sendo aplicadas em contratos rentáveis e com equipe vinculada, sempre ligado à engenharia de manutenção e com receitas recorrentes. Nós queremos também que essas empresas possam adicionar para a gente novas regiões. Nós queremos atuar mais no Sul, no Norte e no Centro-Oeste. Um outro ponto que nos interessa é a capacidade da empresa de abrir novos mercados, que possam ser alvos de serviços já existentes na Priner. Bom, agora vamos dar um zoom sobre 2 dos segmentos que nós estamos estudando e o porquê. A infraestrutura é um mercado muito atraente para a gente, por diversas razões. Primeiro, porque amplia o universo de atuação em um mercado que possui muitos investimentos por vir, em rodovias, ferrovias, assim como saneamento e recuperação de barragens de rejeito. E também nos abre portas em clientes qualificados onde ainda não atuamos. Bom,
Para esses clientes, nós podemos trazer os expertises já existentes da Priner, como o hidrojato, por exemplo, que tem espaço para utilização em hidrodemolição. Isso vai trazer produtividade e segurança para obras de recuperação de estruturas de concreto armado. Potencializa também o uso do nosso Priner Deck, além de puxar a demanda de andames convencionais, e se completa com a nossa experiência em preservação de estruturas metálicas e tratamento anticorrosivo. Bom, além disso, uma aquisição nessa área vai trazer novos expertises, como recuperação e reforço estrutural, impermeabilização e injeção de resinas. Podem ser aplicados nos clientes atuais da indústria, onde nós já atuamos. Vamos ver agora um pouco da nossa estratégia no segmento de inspeção. Bom, após a aquisição da Polyend no ano passado, estudamos e percebemos um mercado fragmentado e complexo, com algumas empresas multinacionais e inúmeras empresas nacionais atuando em diversos nichos de mercado, com clientes e necessidades e níveis de exigência muito diversos. Nós escolhemos atuar nos clientes com alto nível de criticidade de seus ativos, que demandam ensaios mais sofisticados. A Polyend, ela possui uma equipe de inspetores de alto padrão e com 4 profissionais nível 3, quando a maioria das empresas tem apenas 1. Com isso, nós temos a capacidade de desenvolver soluções complexas para os principais desafios da indústria. E hoje, nós atuamos nos ensaios convencionais e avançados. Também atuamos com inspeção de equipamentos para adequação das normas regulamentadoras. Somos especializados em ultrassom phased array, mas queremos mais. Nós queremos ampliar o nosso expertise com mais ensaios avançados, no mapeamento de corrosão, inspeção em paradas e inspeção por alpinismo. E olha só o que temos pela frente. Nós tivemos 1 ano para conhecer o mercado e entender melhor a sua complexidade. E agora nós nos sentimos prontos para dar passos mais audaciosos. Nós queremos ser um player completo e isso vai demandar consolidação. Estamos hoje com targets maduros, em negociação no momento, que nos posicionarão na vanguarda dos ensaios mais avançados e em regiões e indústrias onde não atuamos. Seremos a maior e melhor empresa de inspeção no Brasil, no médio prazo. Por fim, vamos falar sobre o nosso pipeline atual. Hoje, nós estamos trabalhando com 5 empresas, sendo 4 em avaliação preliminar e uma delas já em fase de due diligence. Alguns desses targets são bem maduros, como eu já falei, porque já passamos da fase de alinhamento de expectativas. As negociações são muito promissoras. Nós esperamos anunciar em breve aquisições transformacionais. São empresas e empresários diferenciados em seus setores, que eu não vejo a hora de trabalharmos juntos e compartilhar o valor criado por nossa união. Eu deixo vocês agora com o Marcelo, nosso CFO e diretor de RI, que vai nos ajudar a entender o nosso negócio sob a perspectiva estratégica de finanças. Obrigado. Os aspectos financeiros dos nossos negócios. Como CFO, tenho o papel de contribuir para a busca do equilíbrio entre liberdade e controle, entre arrojo e cautela. No Grupo Priner, nós estimulamos a autonomia dos nossos gestores e equipes. Entendemos que o protagonismo é essencial para a geração de valor. Como já vimos quando eu falei sobre governança, o controle de riscos também tem papel de destaque em nosso grupo. Mas esse controle não pode, de jeito nenhum, engessar as nossas operações. Vocês já sabem também que somos ambiciosos, gostamos de desafios e de bater recordes. Mas como garantir que esse tripé, autonomia, controle e superação de metas, se sustente? Aí, a tecnologia aparece com papel de destaque. Yoshiro e eu já enfatizamos a importância que damos à tecnologia. E a Rose já falou sobre educação corporativa. Eu chamo a atenção ao fato de nossos produtos de tecnologia serem desenvolvidos de forma colaborativa. Ou seja, a equipe de TI entra com conhecimento técnico e os líderes de cada área beneficiada assumem o comando dos projetos, pois eles conhecem melhor do que ninguém suas necessidades. Bom, já vimos a importância do equilíbrio. Agora, vamos conhecer o nosso fluxo de planejamento. Ele é o coração da nossa disciplina financeira. Ele é simples e muito rico.
Ele começa aqui, tá? Com a elaboração do nosso orçamento anual. É nesse momento que projetamos o DRE por unidade de negócios e as despesas das áreas de apoio. Também calculamos o fluxo de caixa e o ROIC por unidade de negócio. Junto com meus colegas das unidades de negócio, geramos questionamentos sobre como alavancar o crescimento, como melhorar a rentabilidade e qual o CAPEX adequado para cada uma das unidades de negócio. Não abrimos mão da disciplina. Durante o ano, quando meus colegas pedem aprovação para realizar investimentos, sempre aproveito para lembrar que não devemos olhar apenas para os resultados. Lembro que investimentos são justificados financeiramente pela geração de caixa líquida incremental. Ela pode ser gerada por receitas incrementais ou por redução de custos, fruto do aumento da produtividade e de inovações. Essa é uma etapa crucial. Dado que o capital é finito, como investidor do mercado de ações, temos que saber definir prioridades adequadamente, ter convicção sobre nossas escolhas e sempre lembrar que o retorno só se confirma no momento da liquidez, ou seja, quando o din-din entra no caixa. Aqui, o meu papel se compara ao de um stock picker. Dentre as oportunidades existentes de CAPEX, quais delas têm as TIR mais atrativas? Via de regra, nossos estudos de viabilidade financeira para aquisição de equipamentos apresentam retornos que variam de 20% a 30% ao ano, com alguns projetos chegando a apresentar TIR que vão de 50% a 70% ao ano. Somos obcecados por tentar priorizar corretamente. Esse é um papel que me dá uma satisfação indescritível. Aqui no Grupo Priner, minhas convicções encontram eco em nossas lideranças. Todos, sem exceção, zelam pela maximização da TIR dos nossos investimentos. Agora, será que a tecnologia pode nos ajudar? Certamente. Vamos comigo. Yoshiro já trouxe exemplos sobre a importância da tecnologia, os quais estão na parte inferior desse slide. Nossos gestores têm acesso, eu quero destacar agora a parte superior. Nossos gestores têm acesso a DRE e KPIs por contrato, por filial, por atividade e por cliente. Esse assunto é tão importante que chegamos a demonstrar o lucro bruto por cliente para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria todos os meses. Essa transparência traz segurança para todos nós. Agora, vamos olhar como fazemos a gestão dos nossos contratos. Assim como nossos investidores fazem a gestão de um portfólio de ações, nós também geramos um portfólio de contratos. Entender o comportamento típico do fluxo de caixa dos nossos contratos é essencial para a adequada gestão financeira dos nossos negócios. Todos os nossos contratos possuem 4 fases: a mobilização, maturidade, desmobilização e o pós-entrega. A mobilização pode durar de 1 a 3 meses e é um período de consumo de caixa. Temos custos com pessoal, logística de equipamentos e insumos. A fase seguinte é a maturidade do contrato, uma fase de forte geração de caixa. A duração dessa fase é variável, ela depende do prazo dos contratos, que em média duram 2 anos. Depois é chegado o momento de entrega do projeto. Essa fase é de consumo de caixa, pois desligamos os colaboradores que não serão aproveitados em outros contratos. Chamamos essa fase de desmobilização. Após a entrega do contrato, existe uma nova fase geradora de caixa, pois recebemos pelos serviços e pela locação dos últimos meses. Ao olharmos para o contrato como um todo, ele se constitui um elemento gerador de resultados e de caixa. Aqui eu faço um parênteses e destaco que temos histórico de permanência em muitos clientes por décadas. Entramos para um contrato de 2 ou 3 anos e permanecemos por muito tempo.
Por que isso acontece? Nós possuímos 3 vantagens competitivas muito importantes. Primeiro, a oferta combinada de múltiplos serviços. Segundo, a nossa capacidade de entrega com pontualidade e alta qualidade. E a natureza recorrente de nossas atividades. Em suma, gerimos em torno de 200 de contratos simultaneamente, todos em fases distintas. Ter visão adequada desse conjunto de projetos em andamento e suas fases é essencial para garantir a qualidade do nosso planejamento financeiro. Bom, já falamos sobre tecnologia, disciplina financeira, alocação de capital e gestão de contratos. Agora, vamos abordar outro aspecto da diversificação que tem íntima ligação com nossa estratégia financeira. Meus colegas das unidades de negócio já falaram sobre diversificação de segmentos, sob a ótica do relacionamento com o cliente. Agora, quero chamar a atenção sobre um aspecto estratégico chave, que pode passar desapercebido para algumas pessoas, mas que estamos todos de olho. Ao diversificar, criamos um hedge natural contra intempéries localizadas em um ou outro segmento. Sabemos que ups and downs são naturais no mundo. Nada, nem ninguém está imune a crises. Diversificar é um valioso antídoto para reduzir riscos. Por falar em proteção contra crises, como nossas receitas se comportaram durante a pandemia? Como nos comparamos ao mercado? Vamos lá. Quando comparamos o desempenho das nossas receitas com o PIB, nosso negócio ele aparece como uma oportunidade única de investimentos. Isso se torna cristalino para todos nós. Considerando o início da pandemia como base 100, nossas receitas se recuperaram rapidamente e quase triplicaram. No mesmo período, o PIB andou de lado. Ou seja, mesmo em períodos turbulentos, descolamos totalmente do indicador macroeconômico. Bom, e a nossa lucratividade? Como ela tem evoluído? Que fatores foram cruciais em nossa caminhada? Me acompanhem aqui. Nossa margem bruta se manteve estável de 2017 a 2019. Em 2020, a pandemia comprimiu nossas margens e logo em seguida elas sofreram um boom. Qual foi a mágica para esse boom nas margens? É muito simples. No início de 2020, nosso grupo foi capitalizado com o IPO e chegada de novos investidores. Agradecemos a todos que confiaram em nós. Após as medidas emergenciais que adotamos para enfrentar os desafios de um ano totalmente atípico, decidimos acelerar a diversificação e continuar investindo e selecionando projetos com tira atrativas. Os resultados apareceram rapidamente, era óbvio. Seguiremos firmes com essa estratégia, diversificar e seguir sendo seletivos em nossas escolhas para alocação de capital. Bom, já entendemos o que aconteceu com nossa margem bruta. E o nosso EBITDA? Como ele se comportou? Bom, olhem a rapidez e a magnitude. Aqui. Olhem a rapidez e a magnitude da nossa retomada. Reagimos rápido e não paramos de crescer. Nos 9 primeiros meses de 2021, já entregamos o maior EBITDA da nossa história. E encerraremos 2021 com um novo recorde. Estamos muito orgulhosos e com mais sede de crescimento. Divulgamos os nossos resultados do terceiro trimestre no dia 12 de novembro. Eles estão disponíveis no site de RI. Nos visitem e entrem em contato caso tenham perguntas. Estamos à disposição de vocês. O contato com vocês é muito valioso para nós. Ao longo de 2020 e 2021, alguns questionamentos feitos por vocês, investidores na PRNR3,
foram muito úteis e geraram ótimos debates em nossa diretoria, nos levando a fazer ajustes em nossos planos de crescimento e mudando as nossas ambições. Suas provocações e ambição nos motivam a crescer mais e mais. Agora, no gráfico da direita, colocamos uma lupa no EBITDA ajustado de 2020 e 2021. Fica claro o impacto da pandemia no segundo TRI de 2020 e, mais claro ainda, a nossa capacidade de reação. Anualizando o EBITDA ajustado dos 2 últimos trimestres, chegamos ao valor de 54 milhões. Gente, eu vou repetir, tá? 54 milhões. Esse crescimento nos deu confiança para acelerar investimentos, pois miramos no futuro e nos esforçamos para selecionar e priorizar investimentos corretamente. Bom, já mencionei que a chegada de novos sócios no IPO viabilizou a implementação de estratégia que fez com que nossas receitas, margem bruta e EBITDA crescessem rapidamente. Descolamos dos indicadores macro. Nosso nível de investimentos em 2021 também foi recorde, mesmo considerando apenas 9 meses. Nesse sentido, fomos na contramão do mercado. Gente, nós tínhamos convicção do que estávamos fazendo. Nossos resultados comprovaram que estávamos certos. Seguiremos em frente. Hoje, podemos afirmar que temos robustez financeira para aproveitar as oportunidades existentes de crescimento orgânico e M&As, conforme já mencionado pelo Ricardo. Bom, aqui no gráfico da esquerda, acompanhamos a evolução anual de nossas receitas. Crescemos ao ritmo de 20% ao ano de 2016 a 2019. Vejam que retomamos nosso ritmo de crescimento em 2021, apesar da pandemia. A curva continua crescendo, a tendência continua ascendente. No gráfico da direita, vemos a evolução do backlog e damos um zoom nas nossas receitas trimestrais nos 2 últimos anos. Vocês já sabem que nossas receitas atingiram patamar recorde. Vejam que nosso backlog também é recorde. O que isso significa? Que nosso ritmo de crescimento acelerará forte. Estamos partindo de uma base muito maior. Nós mudamos de patamar. Nossa ambição cresceu. Gente, recapitulando. Posicionamento estratégico ímpar. Backlog em nível recorde. Oportunidades de CAPEX com TIR atrativas. M&As à vista. Criação de uma nova diretoria, infraestrutura, para explorar uma nova avenida de crescimento. Vou ter que trocar de mão. 6, estrutura financeira robusta. 7, acesso a capital. O que isso quer dizer? Crescimento e valorização. Chamo agora novamente o Túlio, nosso CEO, para apresentar nossa visão 2026. Muito obrigado a todos e até a sessão de perguntas e respostas. Túlio, por favor. Universo no Brasil. A nossa força em pintura, que é inconteste, e a liderança no offshore, nos confere apenas 1/20 do mercado endereçável. Ou pensem que temos os mais modernos equipamentos no segmento de isolamento, reunimos as melhores certificações de qualidade e temos a felicidade de comemorar que nos resta 95% da demanda a ser explorada. Temos uma das maiores frotas de equipamento de alta pressão do mundo, provavelmente a maior do mundo no segmento privado, e ainda não atuamos em limpeza técnica, que usa-se a mesma tecnologia. Quando a gente move para a inspeção, temos acesso aos maiores clientes industriais do Brasil.
Somos uma empresa com perfil altamente técnico, inovador. Entretanto, apenas realizamos 1% dos serviços de inspeção no Brasil. No final do gráfico, do quadro, podemos ver que nem tocamos nas disciplinas que estão em fase de crescimento, sendo nutridas hoje, como apresentou Ricardo, Bernardo, ao longo da apresentação, como refratários, recuperação de estruturas e manutenção eletromecânica. Isso nos deixa, nesses segmentos, com 100% do mercado a ser explorado, usando técnicas, e isso é importante, usando técnicas complementares àquelas que já dominamos. Não é um salto no escuro, são técnicas que temos em casa, em um mercado ainda inexplorado. Em 2026, nosso foco de estratégia da apresentação de hoje, planejamos ter um mínimo de 10% do mercado endereçável, o que representará um salto transformacional no tamanho atual nosso. Obviamente que isso trará significativo incremento do ROIC, devido à menor despesa relativa, ampliação da margem operacional, resultante de um maior número de pacotes multisserviços, como Yoshiro demonstrou na apresentação dele. Vamos dar uma olhada em algumas empresas comparáveis, o que vai corroborar com essa estratégia nossa de ampla diversificação, mesmo, entretanto, atuando sempre dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo ambiente, entretanto, de formas diversificadas. Esse quadro começa a relembrá-los, na verdade, né, na coluna da esquerda, as nossas principais atividades. E comparo com o portfólio de empresas de serviço e com destaque especial à empresa francesa Altrad. Eu gosto especificamente da Altrad, pois também começou montando andaimes. Era uma pequena empresa de andaimes na França e se tornou a maior empresa do mundo em serviços industriais. Nota-se que temos uma boa referência da amplitude que essa diversificação de serviços traz para a companhia. Expandimos nesse período por meio de ações cirúrgicas, com equilíbrio da alavancagem, do retorno sobre os investimentos e do encaixe estratégico. Próximo slide, essas partes em azul, como estamos mostrando, sempre os azulejos em azuis são aqueles que estão em expansão na companhia. Todas possuem estratégia individual, concluída, entretanto, com ações em curso. Algumas irão crescer, como vocês podem ver, pela rota inorgânica e outras pela rota orgânica. Então, caminhando para resumirmos quais são essas alavancas nossas que nos suportam rumo ao 2026. Expansão de margens, por meio de maior mecanização, treinamento ainda mais robustos, processos executivos mais eficientes e o estado da arte de gestão. Ampliação do portfólio de serviços, trazendo serviços de maior valor agregado, assim como mais locação de equipamentos e materiais para compor os pacotes multisserviços. Aceleração de M&As, ampliação orgânica, como foi amplamente discutido ao longo dessa manhã, e pessoas, sempre no centro, cercadas de gente de alto calibre, com uma rede de treinamento e cultura dirigida a servir. Tudo que nos propusemos a fazer, desde o início, seja a rota orgânica ou na rota inorgânica, teve expressivo crescimento. Isso é fruto do nosso jeito de trabalhar. Nós não atropelamos estratégia, nem atropelamos a cultura das empresas adquiridas. Elas são absorvidas. Mas nós somos muito intensos após uma tomada de decisão. Fazemos acontecer. Esse último slide é uma bela imagem que ilustra os nossos movimentos. Somos uma empresa guiada por estratégias claras, que aloca cada peça no seu devido lugar e no seu devido tempo. Temos um plano, temos as pessoas, temos os incentivos, os recursos e o conhecimento para sermos completos, com significativa criação de valor em todos os sentidos.
Meu muito obrigado pelo tempo de cada um, pela confiança que tanto nos honra. E agora vamos mover para a sessão de perguntas e respostas. Vocês terem esperado esse momento de logística aqui, de arrumação das cadeiras. Eu estou aqui recebendo no celular as perguntas que vocês estão mandando e vou distribuir aqui para a nossa diretoria. Tá? A primeira pergunta foi mandada pelo Mauro e é: qual o principal desafio no tocante à contratação de trabalhadores? Vou passar essa para a Rose. Olá, Mauro. Muito obrigada pela sua pergunta. É, de fato, um desafio. Os nossos desafios estão relacionados para a disponibilidade de em algumas especialidades do nosso portfólio, o nosso prazo de contratação, porque somos uma empresa de serviços, e, sobretudo, trazer para a companhia pessoas que possam se adaptar ao nosso DNA de servir aos nossos clientes da melhor forma possível. Eu vou só fazer um complemento aqui ao que a Rose falou. Nós temos essa habilidade de contratar rápido. Isso também é uma grande vantagem competitiva, né? Existem muitas oportunidades em que o cliente precisa que a mobilização do fornecedor seja feita de forma rápida e nós conseguimos fazer isso. Tá? Agora, uma outra pergunta do Mauro. Existe alguma perspectiva de robotização de atividades? Bom, agora eu vou passar aqui para o Túlio, pedir a ajuda dele. Lógico que tenho. Obrigado pela pergunta. Nós temos já 6 unidades robóticas para uso em hidrojateamento. Importamos 3 máquinas adicionais da Alemanha nesse ano, que atua com hidrodemolição, assim como tratamento de superfícies. Temos equipamentos robóticos na área de corte de alumínio, 3 equipamentos desse. A parte de robotização e software em RPA no Brasil, na companhia, avança a passos largos. E estudamos também, no segmento de infraestrutura, a mobilização de equipamentos alemães e suecos para dar cabo à recuperação de estruturas e demolição de concreto armado. Obrigado, Túlio. Agora, a gente falou muito de multisserviços, né? O Rafael Pazos fez uma multipergunta. Nós dividimos aqui a pergunta e vamos distribuir aqui para algumas pessoas. A primeira: existe um alvo ou algum número esperado, normalizado, de resultado per capita? Né? Essa eu vou pegar para mim. Tá? O nosso LB per capita médio desse ano foi de 2.200 a 2.300. Nós temos a intenção, a meta de crescer esse resultado per capita em 10% ao ano nos próximos 3 anos, ou seja, 10, depois 10, depois 10. Tá? Outra pergunta também do Rafael. Como a empresa está mitigando um problema comum em empresas de serviços, que são os passivos trabalhistas? Rafael, nós não temos essa dificuldade aqui na empresa. Quando eu comecei aqui também, eu tinha uma preocupação muito grande com isso, né? Depois que eu vi como a gestão é feita na área de RH da empresa, nós pagamos todos os direitos dos funcionários. Então, se vocês acompanharem de 2013 até hoje, os impactos das provisões por esse tipo de problema nos nossos resultados, ela é irrelevante, né? Hoje, a gente não tem preocupação com isso. Tá? Outra pergunta do Rafael: como a Priner incentiva ou reforça o desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias junto às suas controladas? Aqui eu vou pedir a ajuda do Yoshiro. Boa pergunta. A nossa entrada nas adquiridas acaba destravando alguns investimentos que já foram mapeados por elas. Além disso, nós também implementamos o nosso programa Pioneiro, que é um programa que incentiva, estimula os colaboradores sugerirem a utilização de novos equipamentos ou até mesmo revisar um procedimento. E aí essas ideias são analisadas pelo nosso departamento de engenharia e, quando são validadas, partimos para a implementação.
Obrigado, Yoshiro. Eu vou fazer um pequeno complemento. Como o Yoshiro mencionou, quando a gente faz aquisição, durante o processo de negociação, as próprias empresas que serão adquiridas já mostram para a gente quais são as necessidades delas. Então, como nós temos capital, acesso a capital, e elas usualmente não têm, logo depois da aquisição, a gente entra com modernização, né? Isso aconteceu na Isola Fácil, isso aconteceu na Polyend e certamente vai acontecer nas próximas que nós vamos anunciar em breve. Permite um complemento. A primeira parte do Rafael era sobre o incremento da LB per capita. A bem da verdade, lembra que Marcelo se refere principalmente a parte de serviços que nós estamos a prestar hoje. Quando nós aumentamos a presença de inspeção, de manufatura e de eletromecânicos, existe uma expansão da margem. Os diferentes serviços que nós prestamos, eles têm LBs distintas, algumas bem significativamente maiores do que as demais. Nós vamos continuar evoluindo, assim como nós evoluímos e dobramos o income per capita em 8 anos, nós dobramos o income per capita, nós iremos continuar nessa ascendência. E eu acredito que a gente pode até superar a crescente de 30% de incremento nos próximos anos, se a velocidade dos M&As e a velocidade dos serviços de maior valor agregado nos surpreenderem positivamente. Que bom, eu vou registrar isso, que nós vamos crescer mais do que 10% ao ano, né? Esse é um exemplo típico aqui do mútuo desafio que nós fazemos constantemente. Está anotado, Túlio, vou cobrar. Agora tem mais uma, aproveitar a fala do Túlio, vou mandar para ele também. Qual o plano para o desenvolvimento / aquisição de novas tecnologias em APIO? O APIO, que é acesso, pintura, isolamento e limpeza, ele demanda mais pesados investimentos agora, num primeiro instante, em limpeza, porque são os equipamentos robóticos que a gente vinha mapeando ao longo do tempo. A parte de inspeção, o Ricardo acho que falou bastante, existe perto de 36 ensaios mapeados por nós, no qual nós queremos prestar no mercado. Hoje nós só atendemos 16. Isso requer um capital humano distinto, e isso está sendo cuidado através de um M&A que está em curso hoje em dia. E à medida que esse pessoal que nós já temos na Polyend e os demais que estão vindo, vão elegendo os novos equipamentos, o fabricante daquele equipamento, o desenvolvimento da solução, nós vamos aumentando o tipo de equipamento no segmento de inspeção. Na parte de pintura, nós seguimos investindo em equipamentos robóticos bem mecanizados em ultra alta pressão. A parte de isolamento, nós temos hoje 2 máquinas, que é o topo da linha da Schwarzmann alemã em operação, e a única americana Autometrix no Brasil, na parte de isolamento. E em acesso, nós vamos dar continuidade aos nossos investimentos em alumínio e no Priner Deck. Obrigado, Túlio. Vamos lá, tem algumas perguntas agora que foram passadas e elas estão sendo mandadas por muitas pessoas, então eu não vou identificar quem fez a pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui muitas pessoas estão falando aqui que têm dúvida, porque nós recentemente em uma live informamos que havíamos desistido do L do APIO. Agora voltamos a incluir a limpeza no grupo de atividades a ser prestadas. Qual o motivo dessa alteração para você, Túlio? Excelente pergunta. Eu fico feliz de receber uma pergunta dessa, porque mostra que as pessoas participaram do nosso live. Isso é bacana, bom demais. Isso é muito bacana. Demais. As análises que nós fizemos eram via rota inorgânica. O crescimento nesse segmento, na rota inorgânica, não nos deu o resultado da nossa barra, né, Marcelo? Tá. E aí nós tivemos que abandonar a rota inorgânica, que eram algumas aquisições, e decidimos fazer diferente. O segmento é prolífico, ele é grande, ele é bom,
nós temos os expertises e aí nós estamos a mobilizar pessoas que têm um alto nível de conhecimento nesse setor e vamos fazer o crescimento em limpeza técnica na rota pura orgânica. É o que nós fizemos. E aí, sim, é um retorno expressivo. Obrigado, Túlio. Essa fala do Túlio, ela me remete a um momento em que eu falei com o Conselho de Administração da companhia, alguns anos atrás, que uma das coisas que me traz orgulho de trabalhar aqui no Grupo Priner é a flexibilidade, é a rapidez, né? E a gente poder mudar de opinião e tomar decisões de forma rápida, né? Então, esse foi um exemplo claro disso aí, né? A gente tomou depois de visitar vários M&As, refazer as contas. É muito prolífico o segmento, mas ele tem que ter a rota, a estratégia correta. Que eu vejo muitas empresas que são mastodônticas na hora de tomar decisão e são lentas. Nós não, nós mudamos de caminho quando assim julgamos apropriado, né? Agora uma para o Bernardo, o nosso mais novo diretor aqui na empresa, né? Como vocês podem detalhar melhor como será a expansão geográfica do segmento orgânico? Serão abertas filiais, Bernardo? Obrigado, Marcelo. O crescimento orgânico no nosso mercado não necessariamente passa por abertura de filiais. O mais importante é começar a mapear o mercado, entender os players locais, regionais, onde há negócio, e a partir daí começar a apresentar a proposta, ganhar contratos, como recentemente aconteceu no Sul, e muitas vezes utilizar a estrutura desse contrato como um escritório comercial a partir do qual nós vamos poder apresentar e ganhar novos clientes. E assim, a cada passo é uma nova conquista e vamos expandindo e entendendo se cada região faz sentido ter uma estrutura maior ou não. Tá? Marcelo. A abertura de filiais, nossa expansão geográfica não demanda CAPEX para novas filiais. Não demanda. Consegue expandir geograficamente sem novas estruturas físicas. Isso. Tá bom. Agora uma para a Rose. Como será a atuação do comitê de... Opa, pulou aqui. Como será a atuação do Comitê de Diversidade e Inclusão previsto para acontecer no próximo ano, Rose? Obrigada, Marcelo. Nós já iniciamos, ao longo desse ano, uma jornada de aculturamento sobre a agenda ESG. E a partir desse trabalho realizado de forma participativa e colaborativa, os nossos próprios colaboradores já têm trazido o interesse de participarem de forma voluntária nesse comitê. E ao longo desse período, então, no próximo ano, iremos trazer uma consultoria para nos ajudar nesse processo, mas, sobretudo, o Grupo Priner já é uma empresa diversa. E aí, a partir da criação desse comitê, serão debatidos os temas e, consequentemente, trazermos a equidade organizacional. Obrigado, Rose. Mais uma agora para o Túlio. Também uma pergunta que veio de várias pessoas, né? O resumo dela é que vocês criaram uma nova diretoria de infraestrutura e uma atividade ESG, que tem participação de 3 diretores. Além disso, pretendem acelerar o crescimento e possuem diversas empresas no grupo. Como está estruturado o organograma do grupo e quais as responsabilidades de cada diretor? Existe mais algum diretor, além dos que participaram do Priner Day? Bacana a pergunta, gostei. Nós somos montados em 4 diretores de linha, um na área de infraestrutura, que é o Bernardo, um na área de inspeção, o Ricardo Viana, um na área de todos os serviços industriais, que é o Yoshiro Sakaki, e um na nossa unidade Fabril, de produção, fabricação projeto e fabricação de isolantes, que é o
o Carlos. Esses são os 4 diretores de linha. Depois nós temos 3 diretores, um de apoio, que sou eu mesmo, o Marcelo, a Rose, o Marcelo como CFO, a Rose na área de pessoas, e temos o Luiz Angélica, o nosso diretor na área de offshore, técnico e comercial. Então, nós, assim somos estruturados. O tema de ESG, ele é espalhado, ele não demanda uma pessoa olhando aquele tema especificamente. Os temas de ESG que tangem ambiente e a parte social, o E e o S, eles estão dentro da estrutura da Rose, dado que a estrutura dela abarca a parte de pessoas, parte de treinamento, de SMO e de SMS. A parte do G, que é a governança, está com o Marcelo dentro da diretoria financeira. Obrigado, Túlio. Vamos lá, outra também agrupada, né? Várias pessoas. Essa é para o Ricardo, essa é sua. Quais os segmentos dos targets atuais para M&A e qual o seu tamanho em termos de receita e margem EBITDA? Bom, vamos lá. Primeiro, os segmentos, né? A gente está focando em infraestrutura e inspeção, mas também vamos olhar o segmento de mecânica. Bom, se perguntou EBITDA. EBITDA e receita. E receita. Margem, Aqui EBITDA e eu receita. vou tomar um cuidado para não abrir a confidencialidade, né, das empresas que se relacionam com a gente. Mas o que eu posso dizer é que essas 5 empresas somadas, elas ultrapassam a marca de 300 milhões de reais de receita bruta. E, bom, o EBITDA a gente ainda está calculando. O que eu posso dizer é que a gente sempre busca empresas que tenham uma rentabilidade maior do que a nossa. Boa, Ricardo. Maravilha. Como o Túlio tinha mencionado, né, a gente traz outras empresas com margens maiores em atividades novas para a gente e que fazem com que o nosso lucro bruto unitário e o nosso EBITDA médio, a nossa margem EBITDA, aumente, né? Veio uma aqui sem identificação da pessoa. É um dos focos da Priner em M&A o setor de contratos de manutenção de refratário e mecânica no setor siderúrgico? Vou passar para você também. Bom, como eu disse, mecânica está no nosso radar de M&A. Refratário nós já tivemos olhando. Entendemos que nós temos expertise em casa, acabamos de realizar uma obra vultuosa de refratário no projeto STAR, e entendemos que nós temos todas as condições necessárias para avançar organicamente. Mas nós seguimos abertos a oportunidades. Tá bom. Tem uma aqui que Túlio e eu vamos bater bola. Como vocês planejam financiar a rota de crescimento inorgânico? Pô, pergunta sharp, hein, Marcelo? Cara... Vamos lá, vamos junto. A rota inorgânica, ela pode ser financiada com capital próprio, com capital de terceiros, com sellers loan e com opções de compra ao longo do período. Então, digamos que um target que tenha um valor de 100, não necessariamente nós precisamos comprar 100 na data zero. Nós podemos fazer de 51, como o Ricardo mostrou na apresentação, a 60%, 70%, e ter uma opção de compra num período de 3 anos. Então, isso já alivia o caixa no pagamento imediato. Também fazemos com que o primeiro pagamento, dado que há outros targets, ele nunca é 100% da parcela adquirida. Nós sempre tentamos pagar isso em fases também, para que nos permita a flexibilidade da continuidade aos outros investimentos. Tá. Temos também espaço na nossa alavancagem, nós estamos muito desalavancados hoje. O ingresso dessas outras companhias sobem a nossa geração de caixa operacional, o que também nos permite espaço para mais alavancagem. Obrigado, Túlio. Acho que nós podemos citar o fato também que a gente pode fazer mais emissões de ações. Isso. E eu não descarto, assim que o mercado brasileiro tiver mais estruturado e nós tivermos um bojo de empresas de um tamanho significativo na companhia, que nós venhamos a fazer ao longo dos próximos anos um follow-on. Tá.
O Túlio acabou falando de crescimento inorgânico e eu queria mencionar também mais uma questão. Para investimento bom, o capital ele é como se tivesse um imã, ele busca investimentos bons. Então se nós encontrarmos, e já encontramos, oportunidades de empresas boas, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas vamos imaginar que isso venha a acontecer. A gente fecha as 5 aquisições. Vai ser uma quantidade grande de recursos. A gente pode usar tudo isso que o Túlio falou e a gente também pode ir ao mercado buscar novo capital. Tá? O capital ele sempre vai buscar boas oportunidades de investimento. Tá? Tem uma pergunta aqui do Fagner Pinheiro. Bom dia. O Grupo Priner já visualizou oportunidades no setor de varejo, a exemplo da área de ar-condicionado e refrigeração. Com toda a expertise do Grupo Priner, acredito que tem um potencial de oferecer diversos serviços e ser bastante competitivos no mercado. Vou pedir a ajuda do nosso especialista, Carlos. Ok. É Fagner, correto? Fagner, isso. Ok. Bom, Fagner, serviços nesses segmentos aí de ar-condicionado, refrigeração, seguramente não. E digo isso aí, como eu sou diretor da divisão industrial, né, para ampliar a parte fabril, sem mesmo, enfim, conversar com o conselho, seja o que for, não é interessante para o nosso grupo entrar em serviços de refrigeração e ar-condicionado, pois é um segmento com uma margem que não nos apetece, seguramente. E tem aquele fator, logicamente, longe de ser 100%, mas tem o fator de informalidade, para não dizer amadorismo. Agora, você falou em varejo, correto, Marcelo? Isso, perfeito. Tá. Varejo, para ampliar a divisão industrial, nós temos planos sim. Produtos para home center, inclusive para uso em posto de gasolina, hospitais, hotéis, enfim, edifícios comerciais. Mas são 2 tipos de produto, um acústico e outro de proteção pessoal contra fogo, mas são para proteção de pessoas, ok? Então, ou seja, sim, temos interesse, temos planos, e até posso dizer que isso foi deixado um pouco ali na geladeira diante do fator pandêmico. Obrigado, Carlos. Agora, uma pergunta feita pelo André Santana. Quais as oportunidades que vocês veem para 2022 em termos de novas geografias, segmentos e equipamentos? Aqui, Ricardo, Bernardo, Túlio, ajudem a gente. Eu acho que eu gosto dessa pergunta porque ela é uma oportunidade de fazer um wrap-up do que nós mostramos. Em termos de geografia, nós temos muito baixa presença na região sul e na região norte. Lembro que a região norte tem uma presença na produção de alumínio, produção de energia, produção de gás natural e mineração extremamente forte. A região sul é altamente industrializada e a nossa presença precisa definitivamente aumentar nesses 2 segmentos. Estamos trazendo agora para o grupo 2 pessoas para a área do sul, já estão dentro da companhia e, como o Bernardo mencionou, vencemos um contrato de muito boa envergadura no Rio Grande do Sul, que deve ser a nossa ponta de lança para a expansão local. A outra pergunta dele foi de serviços, né? Os principais serviços são aqueles que nós mencionamos na apresentação. Nós vamos crescer organicamente naquilo que nós já estamos posicionados e inorganicamente naqueles que nós apresentamos, principalmente nos azulejos azuis, que é a parte de infraestrutura, refratários, limpeza industrial e os demais contratos os demais ensaios na área de inspeção. Tá bom, tá bom. Bom, acho que tá bom, né? Vamos passar então para a próxima. É do Joaquim, da Sara Invest. Poderiam comentar mais sobre market share atual das divisões, tamanho de mercado e possibilidade de consolidação dos setores?
Vocês enxergam a companhia atingindo que patamares nos próximos 5 anos? E nos próximos 10 anos? Essa também é para você, Túlio. Eu acho que ele fez a pergunta antes do slide, porque tem um quadro que a gente coloca o market share por serviço. Então, as apresentações vão estar disponíveis no site, né, vão estar disponíveis assim que terminar. E quase no final tem um quadro que mostra o nosso market share estimado por serviço. A nossa estimativa dos próximos 5 anos é atingirmos 10% de market share das atividades selecionadas ali. 10% de market share no nosso segmento já é uma empresa quase 4 vezes maior do que nós somos hoje, né? Ou mais do que isso. Lembro que market share nós não calculamos a nossa atuação em CAPEX, mas as atividades de CAPEX demandam os mesmos expertise que nós temos em OPEX. Então, muitas vezes nós atuamos em CAPEX e não entra na conta, como foi o projeto STAR, que se mostrou, né, que é um projeto que foi de grande envergadura para a gente, e ele está na linha do CAPEX. Então, os crescimentos são aqueles que estão apontados, os market share são aqueles. Nos próximos 10 anos, nós não sentamos ainda para fazer o plano de 10 anos. E, dado que aqui é um grupo de Caxias, eu vou me ater aos de 5 anos, que é onde nós realmente nos debruçamos. Nós vamos ter, no mínimo, 10% de market share nesse segmento. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio Salles, perguntando o market share da Priner no segmento de pintura industrial. Está lá nesse slide, né? Se eu não me engano, 5%, né? Mas está lá no slide com mais detalhes. Tem aqui também uma pergunta da Univale. Bom dia. Qual o impacto do aumento da taxa de juros para a empresa? Como a empresa planeja seu investimento futuro em CAPEX e M&A, já falamos sobre isso, emissão de debêntures, aquisição de empréstimos, constituições financeiras, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje a companhia ela tem posição financeira líquida positiva, né? Então o aumento da taxa de juros, por incrível que pareça, ainda bem, ele não traz problemas para a companhia. Pergunta-se aqui se nós estamos pensando em emissão de debêntures. Não estamos pensando nesse momento, mas, como eu disse, se vier alguma oportunidade boa e essa for a melhor opção, a gente consegue se estruturar rápido para fazer isso. Já fizemos uma vez, né? Se existe aí intenção de pegar mais empréstimo com bancos, sim, existe. A companhia vem quitando umas debêntures que nós emitimos há 2 anos atrás, e agora estamos pegando empréstimos para repagar, para repor uma parte das debêntures que nós pagamos aqui ao longo dos últimos 2 anos. Esses investimentos CAPEX que a gente fez esse ano, que foram recordes, e os empréstimos que a gente está pegando agora são mais baratos do que os da debênture, né? Então, tem essa questão também, né? Tem uma outra pergunta aqui, poderiam comentar mais sobre market share das divisões, tamanho de mercado e possibilidade de consolidação? Então isso já foi abordado. Vocês enxergam a companhia atingindo que patamares? O Túlio já mencionou. Tem aqui uma pergunta do Denis Silva. Em relação à infraestrutura, temos um mobiliário urbano muito antigo e deteriorado. Qual é a estratégia de expansão desses serviços e se o foco será mantido em manutenção dessa infraestrutura ou o foco será em novos empreendimentos? Essa é para o Bernardo. O mobiliário são as obras de arte especiais, viadutos principalmente, nas grandes cidades. Esse é um dos focos, sim, a recuperação de obras de arte. É um dos principais, eu diria. Então, as novas construções, estamos vendo, está no radar, é algo que fica no nosso radar. Pode ser que tenhamos uma atuação na área comercial, mas isso ainda nós estamos construindo um pouco. Depende das oportunidades que vêm. Então, definitivamente as obras de arte estão no radar.
como o OPEX. Acho que ele talvez queira saber se a gente vai fazer a obra de arte, né? Como se fosse a parte... Como se fosse construtora? Não seremos os construtores. Agora, acho que vale a pena deixar claro que alguns dos M&As que nós estamos analisando, na área de acesso e recuperação de estruturas, eles têm algum material que é dirigido para construção. E o fato dele ser dirigido para construção novas. Então, assim, não acredito que construção novas será um dia o carro-chefe da companhia, mas é possível que isso aconteça devido a alguma complementariedade de locação de equipamento, de engenharia e a própria presença nossa no segmento. De novo, Túlio, a gente vai crescendo, né, como água, né, e a água vai ocupando os espaços que se tornam atrativos para a gente. Então é isso que o Túlio está querendo falar com a gente. A gente caminha e, se houver alguma possibilidade, a gente muda, né? A gente aproveita as oportunidades. Eu vou agora fazer a última pergunta, ainda tem várias perguntas que não foram respondidas, a gente vai ter que encerrar em função agora do nosso limite de tempo, mas todas as outras perguntas pendentes serão respondidas pelo nosso RI para vocês, com apoio da nossa diretoria. Então, a última pergunta que chegou aqui em ordem, né, foi uma pergunta do Joir Brasileiro. A tendência do mercado de manutenção de ativos está focada em contratações de serviços multidisciplinares com uma única empresa, reduzindo custos e subcontratações nos contratos firmados. Como a Priner está visualizando essa tendência? Acho que foi tudo que a gente falou aqui, né? O multisserviços, ele é uma vantagem competitiva muito importante para a gente, tanto do ponto de vista do cliente como o nosso. Ele reduz custos, como o Yoshiro bem mencionou, os custos de apoio, eles são diluídos, ele aumenta a nossa grudabilidade com o cliente, ele fica mais dependente da gente e a gente resolve uma das maiores necessidades do cliente, né? Porque ele fica incomodado quando ele tem diversos fornecedores e ele é jogado de um fornecedor para o outro. Muitas vezes um fornecedor informa que o problema que ele está sofrendo é em função do atraso no serviço de um outro fornecedor. Então isso acaba com o multisserviço, né? Então isso é uma das fortalezas do nosso grupo, né? Bom, nós chegamos ao final do nosso primeiro Priner Day. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço a participação de todos vocês, da equipe técnica que nos apoiou nesse trabalho maravilhoso, de toda a diretoria, porque nós trabalhamos juntos com muito cuidado, com muito carinho nesse evento. Nós temos sede de nos aproximar cada vez mais de vocês. E eu quero lembrar para vocês aqui 3 compromissos que a gente assumiu com vocês. Primeiro compromisso, crescimento. Segundo compromisso, crescimento. Terceiro compromisso, mais crescimento, aceleração do crescimento. Dito isso, passo a palavra para o Túlio para encerrar o nosso evento. Abraços e saúde para todos. Bom, ao longo dos anos, mostramos resiliência e alta assertividade das tomadas de decisão. Estamos convictos que seremos uma grande geradora de valor aos acionistas, com um legado positivo à sociedade, ao meio ambiente, aos nossos colaboradores. Obrigado pela atenção, fiquem bem e tenham um ótimo dia e até o próximo Priner Day. Muito obrigado.